de ter um projeto. Você não pode reformar a sua casa. A casa é sua, ela tem 100 anos, mas você tem que ter um projeto para você poder fazer a reforma daquela casa. Se você tem uma casa de 100 anos e lá é muito comum, você concorda que você não tem o desenho da casa? Ah, sim, muito provavelmente não. E quando você vai reformar uma casa dessa e você utiliza tecnologias, né, metodologias, por exemplo, como o BIM, é muito mais fácil você ter uma reforma muito mais efetiva e assertiva do que você fazer igual a gente costuma fazer aqui. Então, porque é voltado, porque é um patrimônio, para eles é um patrimônio. O HBIM, o H de historical ou heritage, herança, né, herança histórica, né, ele é um BIM invertido, né, porque na verdade o que acontece? O BIM a gente projeta para você construir. Para construir. E o HBIM eu vou fazer diversas análises na edificação já construída para obter informações dentre elas de reformas. Porque o que acontece? Quando você vai descascando ali uma parede, por exemplo, você vai encontrando ali a história, né, daquela edificação. Então você vai vendo que já foi pintado de amarelo, já sabe, de outras cores, tinha outro tipo de arquitetura, e você consegue ir identificando isso, né? Ele é mais utilizado, inclusive, o Reino Unido é um dos grandes, Inglaterra é um dos grandes países, assim, que vamos dizer assim, estão bem consolidados com relação ao uso do BIM. A Europa, em geral, pelo patrimônio histórico delas, assim, o HBIM é muito forte. Então, a Itália, por exemplo, é um dos maiores países que a gente fala com relação ao HBIM, né? Por conta dessas construções históricas. Muitos castelos, né? Cada esquina tem um castelo quase, né? Então, eles usam bastante o HBIM justamente para isso, para fazer esse mapeamento da edificação e conseguir, por exemplo, num futuro, se acontecer um caso bem interessante, é a Notre Dame, né, na França, que quando ela pegou fogo, eles não tinham projeto. Não tinha. Só que, por sorte, uma empresa de jogos tinha feito um jogo e para fazer o jogo fiel àquela época, ele foi na Notre Dame, escaneou ela inteirinha e tinha informações de como ela estava naquele momento e passou para o governo da França para eles restaurarem. Então, assim, de certa forma, funcionou ali para eles. Quando a gente traz para essa questão, a gente pode utilizar isso como um BIM, né? Então eu vou na minha casa, eu faço todas as medições, mas eu não tenho necessário. E aí isso eu consigo, que nem você está fazendo na sua, né? Passou vários scanners, né? Pacometria, para identificar onde tem pilar, quantas barras tem, etc. E aí você consegue fazer uma engenharia reversa quase, né? Você consegue identificar onde estão os pontos de projeto. Então, aí eu já deixo o projeto pronto. Já está com o projeto pronto, isso é legal, mas isso não necessariamente não está atrelado a uma questão histórica. De herança histórica, né? Na minha casa, mas com certeza, é uma utilização super interessante, né? Mas se hoje eu acredito que esse seja importante, porque na minha cabeça, assim, quando você fala sobre que isso na Europa e no Reino Unido já é algo que é utilizado, então quer dizer que o BIM ele é uma metodologia já muito mais antiga. Você sabia que vamos dizer assim, a gente tem várias referências, né, do BIM, mas uma das principais, né, que é o manual do BIM, ela tem um autor, que é o Charles Eastman. Ele, isso na década de 60 ou 70, se eu não me engano, ele ele não desenvolveu o BIM em si, mas ele já falou do que poderia ser uma premissa para essa questão de construção, né, onde você iria imputar no software, num programa, informações, ele iria te retornar outras informações, e já estava ali o cerne do que seria o BIM. Em 1960. Eu não lembro se é 64, 74, mas assim, Mas faz tempo. Já faz tempo. E os primeiros softwares BIM que a gente começou a utilizar, tipo ArchiCAD, até o próprio Revit, assim, os anos 2000 ali, mais ou menos. E algumas questões relativas aos Estados Unidos, o uso do BIM, de 2006 até 2011, algumas para obras públicas, Inglaterra também, Finlândia. Então, assim, e no Brasil a gente tem algumas, né? Só que demora um pouquinho mais, talvez. Então, tá indo devagarzinho, mas já tem no Brasil. Mas se a gente for pegar globalmente falando, né?
tá ali no meio do caminho ali ainda, precisa... Mas nesses países, obrigatoriamente, por exemplo, a gente fala de Reino na Europa em si, então é o que chama muito atenção nesses países é que eles cuidam muito da arquitetura, da sua história. Com certeza. Nossa, mas é muito. Então você olha lá, o pessoal mora nessas casas de 100 anos, você vai num... E eles respeitam, né? Não, você vai num castelo, você vai num pub. Eu fui num pub e tinha 1.500 anos. Meu negócio, a única coisa que eles fizeram foi ir adequando, então não tinha energia elétrica, aí quando apareceu energia elétrica, né? Tipo, essas aí coisas, você vai adequando, né, a época, as tecnologias que vão aparecendo. Vai pondo luz, né? Vai pondo luz, água põe água encanada e tudo mais. Mas eles mantêm obrigatoriamente ali a tradição. Eu sei porque a gente estava nessa casa e eles queriam colocar um telhadinho tinha um puxadinho no fundo, como se fosse uma área de serviço, né? Uma edícula no fundo, Entendi. sabe? Igual no Brasil tem uma edícula no fundo que o pessoal põe uma churrasqueira, um banheirinho e um quartinho, né? Então, eles tinham como se fosse uma edícula no fundo. E era pequenininha. E aí, tinha um telhado que era muito ruim e eles queriam só trocar o telhado. Aí, eles foram lá e trocaram o telhado do quarto, do puxadinho. E aí, eles iam mudar de casa. E falou assim, nossa, agora que a gente vai ter que chamar a prefeitura aqui para contar para eles que a gente trocou só o telhadinho, para a prefeitura fazer para a gente poder devolver a casinha, que não sei o que lá, porque não tinha jeito de devolver a casinha, porque eles trocaram o telhadinho, então eles não guardaram o telhadinho velho, Claro. Eles trocaram, né, então eu tinha que fazer tudo isso. E aí eu falei, nossa, mas para que isso na minha cabeça, que ótimo pro dono da casa, porque você trocou o telhadinho que estava ruim, fez uma benfeitoria. Aí, não, Amanda, justamente porque tudo que tem aqui é muito histórico, é tudo muito antigo, então obrigatoriamente você precisa ter. Você acha que se a gente, acredito que sim, a gente tivesse, né, esse conceito do BIM muito mais atrelado a essa parte histórica do Brasil, a gente teria, por exemplo, um conceito de guardar mais a nossa cultura, a nossa história? Eu acho que ele... Pode concluir. Não, porque na minha cabeça, o que a gente faz hoje? Como a gente não tem o que aquela casa era, ou aquilo lá era, como que era aquilo, o que a gente costuma fazer? Você vai na Paulista hoje, eles compram as casas que eram aqueles casarões, palacetes antigos, você demoliu e construiu um McDonald's, entendeu? Você mata a sua história. Exatamente. Ou você picha a sua história, ou você demole a sua história, você não sabe o que tinha ali. Exato. Eu acho que ele poderia vir com um auxiliar bom, um auxiliar bastante interessante, justamente porque você teria essa cronologia, né? Então, em algumas edificações históricas, você consegue ver ao longo, vamos dizer assim, utilizando a metodologia HBIM, você consegue ter um mapeamento de como ela era ao longo da história, e aí passou por incêndio, passou por guerras, etc. Você consegue ver como ela foi reconstruída e tudo mais. Isso iria, eu acho que nessa linha de você criar esse sentimento de pertencimento, né? Eu acho que isso com certeza auxiliaria. Não, de forma alguma é a resolução para o problema. Eu acho que isso é uma questão cultural que vai uns anos ainda. Não, vai, eu acho que o resto da vida. Pois é, porque, por exemplo, a gente tem tipologias de obra. O Brasil, país de dimensão continental. Então, se pegar o Nordeste, o Sudeste aqui e o Sul, né, traçando uma linha vertical no Brasil, você tem que ter, por uma questão climática, diferentes edificações nessas, vamos dizer assim, 3 macro-regiões. Eu tô falando isso de forma bem simples, né? Uma parte mais quente, uma parte não, né, com chuvas, etc., e uma parte mais fria. O que você tem hoje? Você tem hoje quase que uma homogeneização da arquitetura. Então tudo é mais ou menos aquele tipo de arquitetura, com pé direito duplo na sala, com uma garagem, com um telhado embutido, tal. Então é tudo igual. Então tudo perdeu o seu regionalismo, a sua essência, por assim dizer. E claro, na verdade aquela edificação ela era montada daquela forma, não era porque eles achavam bonito, não. Também por uma questão regional, mas por uma questão também por uma questão de tradição, mas por uma questão de condição climática, né? Uma questão de conforto climático. Então não faz sentido você ter uma casa com telhado preparado para neve, por exemplo, no Nordeste, por exemplo. Não neva. Né? Não neva. No Sul já é muito mais frio maior, então faz sentido ter esse tipo de edificação, né? Então assim, hoje em dia tá tudo achatado, é tudo homogêneo, tudo genérico.
Você pensando nisso, por exemplo, você pega uma construção, utiliza o BIM para uma construção. Eu falo que assim, eu estava vendo, eu não lembro qual, uma reportagem, tinha acho que era a história do alpendre, né? Tem muita casa com alpendre. Minha mãe, a casa dela tem um alpendre. A maioria das casas antigas, que são mais ou menos de uma mesma época, tem um alpendre. E elas são casas que, independente de onde são construídas, elas são mais ou menos iguais. E aí, eu estava lendo a respeito e foi um arquiteto que meio que construiu uma casa e saiu distribuindo a planta e todo mundo utilizou a mesma planta, interessa. Então, você vai em milhões de lugares. Aqui em Minas Gerais, principalmente, você tem diversas cidades, você olha essas casinhas, tudo fala, cara, essa casa aqui, do jeito que tem aqui no sul de Minas, tem lá no norte de Minas, tem onde estão essas as casinhas. E era bem dita da história do alpendre. Então, você tem uma massificação daquela planta. Se você pensando nisso que você falou, quando você tem o BIM e você constrói uma planta padrão, né, que você falou agora que é tudo meio padrão, é tudo padrão. Tanto que a casa chama casa padrão, né? Você vai alugar uma casa ou vender, aí tem lá, que tipo de casa? Casa padrão, que acho que é 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, um negócio desse jeito. E você leva ela com conceito BIM. Você fala, beleza, essa planta padrão com conceito BIM para construir ela aqui no Nordeste, estes são os dados e estes são os materiais. Para você construir ela aqui no Centro-Oeste, não sei o que lá, para você construir ela aqui no Sul, ela tem que ser diferenciada. Então, teria essa utilidade. Sim, daria para você fazer. Você teria que ter, pelo menos ali, nesse caso hipotético que a gente está levantando, 3 modelos, cada um com informações específicas dentro de alguns elementos, né? Então, por exemplo, a alvenaria provavelmente vai ser diferente nos elementos, nessas macro-regiões, né? Então, eu consigo criar um modelo dentro da parede em específico, um exemplo, né? Isso vale para todos os elementos de modelagem, mas dentro da parede em específico eu consigo colocar atributos como revestimento, né, específico, o peso, e isso são parâmetros que quem for fazer uma análise de eficiência energética vai utilizar. Então, em teoria, é para ser 3 diferentes, né? E quando a gente fala de região também, estruturalmente falando, tem algumas diferenças. Claro, para uma casa simples não tem muita diferença, mas sim, a gente tem algumas questões que eu não consigo transladar um projeto de uma região para outra sem fazer uma análise. Ou tipo uma ponte que você vai construir lá no sul e uma ponte que você vai construir no Nordeste. Vai ser diferente. Que eu imagino por conta do concreto ele expandir, por conta do calor. Isso, retração e contração térmica. Isso com certeza influencia vento, né? Então a gente tem um vento muito mais agressivo, muito mais forte no sul do país do que no norte. Depende da região, então quando a gente falando de estruturas, né, a região em si ela depende bastante para levantar alguns parâmetros, né, importantes para cálculo. Então assim, eu não posso pegar um projeto daqui e jogar simplesmente para o lado de lá, é a mesma geometria, o mesmo vão. Então eu jogo, não posso fazer isso, né? Seria imprudente porque eu tenho muitos parâmetros que são importantes para o cálculo da minha edificação. Então, como eu falei, vento, tem zonas de sismo que agora começa a entrar também em algumas normativas também. Mas se esse BIM estiver dentro de um software que faz essa leitura de dados, aí eu pego dentro desse software, jogo ele na outra região, ele consegue fazer o cálculo automático, mais ou menos? Olha, você não, né? Porque aí eu não ia precisar mais do engenheiro. Não, mas na verdade hoje em dia já até existe algumas tecnologias que elas são manipuladas por pessoas que sabem mexer ali, mas que é o design generativo. Então eu consigo inserir alguns parâmetros, ele cria várias modelagens para mim. Seria algo similar a isso. Então não é impossível. No momento eu desconheço se a gente tem alguma coisa, acredito até que não, que a gente não tem essa. Eu estou transpondo esse projeto para cá e como ele já detecta automaticamente, né, e tudo mais, e já faz os ajustes necessários. Isso aí eu duvido muito que tenha ainda, mas mas é uma boa oportunidade, né? Às vezes até uma boa oportunidade de negócio, né? Você pensar em alguma coisa. Não, aí já vai pensando nisso. Se a gente pensar, então, no Brasil mesmo, pelo tamanho das dimensões e o tanto que ele tem climas diferenciados, porque a gente fala assim, você vai, por exemplo, quando teve o final da Segunda Guerra Mundial, que foi aquelas construções na Rússia antiga,
que eram aqueles prédios que são todos iguaizinhos. Então, você tem um modelo de apartamento que ele é igualzinho. Na China usa muito disso, né? Você tem um modelo que é aquilo ali que você vai construir e pronto, acabou. Se você for trazer, por exemplo, você não traz isso para a realidade de cá justamente porque você tem diferentes materiais que você precisa utilizar naquilo. Aqui eu brinco assim, ó. Você vai para a praia, todos os portões são de alumínio, porque senão a maresia corrói. Ah, sim. Aqui você não vê quase portão de alumínio. Todos os portões nossos são portões de ferro, então é diferente, porque o lugar ele pede esse tipo de material diferente. Nós já utilizamos dados, mas de uma forma muito ainda doméstica. Manual. O BIM, ele vem justamente para trazer essa profissionalização na leitura de dados. Isso. Seria bem em cima disso. Isso, exato. Mas só que assim, por exemplo, o que vai... se eu estiver fazendo um projeto, e aí eu tô fazendo... Vou dar esse exemplo, né? Eu tô fazendo uma estrutura para o portão. É um exemplo. Isso é uma coisa que dificilmente a gente faz enquanto projeto, né? Isso aí a arquitetura especifica tudo, mas quem vai fazer a execução disso, por se tratar de um elemento simples, é um serralheiro, uma coisa assim, né? Que vai fazer o portão. A gente acaba trabalhando com a parte estrutural mais grossa, né? Da obra, né? Então, pilar, viga, enfim. Só que essa especificidade, quem indica ela é o arquiteto. Manualmente. Ele não vai conseguir fazer a leitura do local onde e ele não vai conseguir identificar se vai precisar de um portão de alumínio por conta de maresia ou não. Isso não tem como automatizar ainda, né? Mas se você tiver um sistema que às vezes você coloca ali alguns dados, ele já consegue te falar isso. Não é possível que não existe isso ainda. Então, porque hoje em dia, na verdade, é que isso também seria uma parcela pequena ainda no contexto de uma obra, né? Mas com certeza, hoje em dia existem, e na verdade já existiam no AutoCAD, né? Automações, né? Que você utiliza algumas Lisps para facilitar o teu dia a dia de desenho. Quando a gente traz para o universo BIM, a gente também tem uma série de automações que a gente pode fazer, né? E uma delas pode ser essa. Você pode pegar as coordenadas dessa obra, e essas coordenadas dessa obra, dependendo do local, dependendo da região que você traçou, ela vai te trazer um checklist que seja. Precisa disso, né? Ele pode ser. Eu só digo que isso não tem, assim, agora disponível como algo comercial. Isso não tem. Né? Grande oportunidade. Bastante interessante. Que hoje, você pensando sobre inteligência artificial, né? E o BIM, ele entraria nisso? Você com certeza poderia fazer uso da inteligência artificial, internet das coisas, né? Para auxiliar ali algumas questões, não do BIM enquanto projeto, mas do BIM enquanto uso e operação. Enquanto leitura de dados. Leitura de dados, com certeza. E isso ainda não... com certeza. É muito incipiente em termos de construção residencial, por exemplo, é muito, muito pouco utilizado, ainda mais no Brasil. Mas seria um futuro do BIM, por exemplo? Com certeza. O futuro do BIM estaria atrelado justamente ao uso e operação da edificação, porque o que acontece? Quando a gente fala de uma edificação, a gente tende a dizer, ela né, óbvio, ela custou ali 100%, né, do dinheiro para você fazer. Uma pequena porcentagem desse dinheiro é o projeto. Então, 1%, tem gente que fala 5%, duvido que chega a 5% dos projetos, todos os projetos da obra. Então 1, 2, 3% do custo da obra é projeto. Então, ou seja, 97, 98, 99 é obra. Né? Então, por isso que a gente fala que é uma economia tonta você pegar e não fazer os projetos. Ele representa muito pouquinho e ele vai trazer uma economia para você, seja em planejamento, orçamentação, ou seja, em desvios de interferências que vão sair mais caros. Seja na sua obra futura. Ou seja, para o futuro, com certeza. Só que no ciclo, na vida útil da edificação, 85%, estima-se, né? 85% do gasto está no uso e operação dessa obra, ao longo de 50 anos, vai. Então, ou seja, aqueles 100% se tornaram 15% ao longo do ciclo de vida da obra, né? Então pega, sei lá, aqui uma PUC, pega a Santa Casa, por exemplo, né?
Se tivessem sistemas integrados, inteligentes, que isso é a tendência, é ser o futuro, com certeza é. Atualmente não, especialmente no Brasil, mas com certeza é o futuro. A inserção de diversos sensores de monitoramento, de forma que você consiga, em tempo real, identificar a vida útil de determinados componentes da edificação. Queimou uma lâmpada na sala tal. Você sabe o que você vai precisar de material, qual que é a marca da lâmpada, se estava na garantia. Você consegue identificar um tanto de informação antecipadamente. E também, óbvio, você consegue antecipar sei lá, futuras intervenções na sua edificação. Você consegue visualizar se ela está sendo eficiente do ponto de vista energético. Então você consegue fazer uma série e transformar realmente aquela edificação numa edificação inteligente, né? Isso através de alguns sensores aqui. Isso é muito legal. Porque eu estava pensando assim, eu acredito que a gente está entrando num modelo de mudar o jeito que você constrói, o jeito que você utiliza a sua casa. Antigamente, não é muito tempo, você fazia aquelas casas, eu vou botar... Tem gente que ainda constrói. Eu vou fazer casa com... Antigamente você tinha 3 quartos. Por que você tinha 3 quartos? Porque era o pai e a mãe, 2 filhos. Certo? Uhum. Você tinha casarões, os casarões de fazenda, casarões antigos, você tinha ali 10 quartos. Por quê? Porque você tinha 10 filhos, 12, ele era a sua mão de obra, eram os seus filhos. À medida que você vai contratando pessoas, as pessoas vão se disponibilizando, você foi tendo menos filhos. Hoje, você fala 3 quartos, mas é um quarto do pai e da mãe, de um filho, e normalmente o outro quarto ele acaba sobrando, que é o quarto da visita. Quarto reversível ali, o escritório que vira quarto. Aí, hoje, você tem muitos estúdios, que é um quarto são apartamentos de um quarto só, que são para as pessoas que olham e falam, cara, eu não vou ter filho. Aí você começa a pensar em residências preparadas para pet friendly. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas, eu sou pai de pet, não quero mais ter filhos. Então, quando você pensa, por exemplo, no modelo de residência que você tem hoje, ele é muito em cima da cultura que a gente está tendo agora. E aí você pensa em casas que você consegue trazer esses recursos tecnológicos. O pessoal fala assim, é automação da casa, acho que é tudo Alexa, né? É a Alexa abre a cortina, Alexa fecha a cortina, Alexa liga a TV, então o pessoal acha que é isso. Mas eu estava lendo uma reportagem sobre edificações que são feitas para as pessoas idosas. Então você tem hoje muito sensor de queda para essas pessoas. Você tem um sensor, no sensor de quedas, automaticamente ele já liga para um contato. Você tem pisos inteligentes que eles são antiderrapantes. Você tem um controle maior de aberturas para poder realmente passar uma cadeira de rodas. Não é só passar, é uma cadeira de rodas se movimentar ali dentro. De acessibilidade. Você tem um estudo de tomadas dentro de um quarto, por exemplo, se você for um idoso que necessite de um home care ali, você precisa montar uma UTI dentro de casa, que é o para onde está caminhando a humanidade. É você ter menos pessoas, ter mais cuidados dentro de casa. Então, é um planejamento que você precisa fazer a longo prazo. Então, eu acredito que que precisa haver essa mudança de mentalidade das pessoas que estão fazendo essas construções para que você tenha realmente utilizar. Falar, eu tenho como colocar esse tipo de tecnologia, eu tenho como fazer para esse público. A gente tem no Brasil, não é casa, eu falo que é igual nos Estados Unidos, os caras levantam uma casa em 7 dias. É tudo pré-moldado. A gente é alvenaria, você tem tijolo, você constrói coisa com tijolo. Não é um negócio que as casas aqui duram um tempãozão. Sim, sem dúvidas, Então, é um pensamento bem a longo prazo, que ninguém acha que vai envelhecer, exato, ninguém acha que... Exato. Sabe, você conseguir colocar um BIM, você colocar dentro de uma realidade virtual, e você constrói uma casa com 800 degraus dentro de casa. Aí, dali a pouco, você começa a pensar, você começa a ficar mais velho, aí o que você faz com a casa? Você vende a casa.